Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Com essa frase do salmista, do Salmo da missa de hoje, nós somos convidados a cumprir aquilo que o apóstolo Paulo, no capítulo 1 da carta aos Romanos, nos ensina. E que a Igreja, proclamando um dogma no Concílio Vaticano I, definiu categoricamente que mesmo sem a fé, somente com a razão, é possível chegar à conclusão da existência de Deus. Contemplando a obra, somos remetidos ao seu autor. Contemplando a perfeição das criaturas, inferimos, concluímos a existência de um Deus autor de todas as coisas, de tudo aquilo que nos cerca. Esse reconhecimento é básico para todo ser humano. Trocar a criatura pelo Criador, tributar à criatura aquilo que é devido somente ao Criador, é um pecado inaceitável, diz o apóstolo Paulo nessa primeira página da carta aos Romanos. Tema, aliás, que é desenvolvido no capítulo 13 do livro da Sabedoria. As provas da existência de Deus estão, antes de tudo, nas criaturas. E não é preciso ter fé para concluir Deus existe. É verdade que o Deus revelado, a Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, só se pode chegar a esta verdade com o auxílio da fé. Mas Deus, enquanto tal, o autor de todas as criaturas, a nossa razão, não sem o auxílio da graça, pode chegar até Ele, a ponto de dizer: quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Dentre as obras do Senhor, não temos apenas a criação, temos outras obras maiores. Quem se recorda daquilo que Jesus precisou dizer aos escribas e fariseus que espreitavam nosso Senhor no capítulo 9 do Evangelho segundo Mateus, quando um paralítico foi levado a Jesus por cima de uma casa, destelharam a casa, tiraram o teto e fizeram o paralítico chegar até Jesus. Jesus diz: coragem, meu filho, teus pecados estão perdoados. E eles começaram a murmurar entre si. E Jesus diz: por que vocês estão murmurando? O que é mais fácil dizer? Teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te, toma o teu leito e vai para casa? E vejam só, escutem só que conclusão. Para que saibais que o Filho do Homem tem na terra o poder de perdoar os pecados, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa. E assim aconteceu. E o bonito é o arremate dessa narrativa de Mateus, capítulo 9, precisamente no versículo 8. E a multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. Dentre as obras do Senhor, a criação não é a mais espantosa, não é a mais magnífica. Apesar de, na primeira leitura de hoje, nós escutamos parte do relato da narrativa da criação, os 4 primeiros dias: faça-se a luz, faça-se um firmamento entre as águas, separando umas das outras, assim se fez. Deus viu que era bom, depois de ter dito: juntem-se as águas que estão debaixo do céu, num só lugar, e apareça o solo enxuto.
A terra fez brotar vegetação, as plantas deram semente, as árvores frutíferas deram fruto segundo a sua espécie. Logo em seguida, façam-se luzeiros no firmamento. E Deus Todo-Poderoso, à medida em que a sua obra transcorre, acontece, o relato vai dizendo, e Deus viu que era bom. O final da narrativa, que não está na leitura de hoje, provavelmente amanhã, e Deus viu que tudo era muito bom. A beleza, a perfeição da criatura de Deus chama-nos, convida-nos a nos alegrarmos nele. Alegre-se o Senhor em suas obras, cantamos o refrão do Salmo. Mas existe uma obra mais espantosa, mais grandiosa, e com a qual o nosso coração deve exultar infinitamente mais do que ele exulta contemplando a criação. Sabem qual é a obra? A obra da redenção. Porque se Deus fez tudo bom, o homem, com o pecado, sujou, manchou, maculou, denegriu, fez decair toda a criação. Colocou-a sob o jugo do maligno. São Paulo, refletindo na carta aos Romanos, diz que toda a criação foi colocada, subjugada, sob a vaidade daquele ao qual toda ela se sujeitou. Em 1 João capítulo 5, versículo 14, São João diz, o apóstolo e evangelista, que o mundo jaz sob o poder do maligno. Toda a criação, depois do pecado, ficou verdadeiramente manchada, conspurcada, chafurdada no pecado. Então inicia-se uma outra obra, já aí nesse momento, quando o Senhor Deus promete à humanidade, dirigindo-se à serpente, porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Ela esmagará tua cabeça, enquanto tu lhe ferirás o calcanhar. Gravem isso, porque nós sabemos que essa profecia se refere, antes de tudo, à igreja, mas de forma particular, àquela que é membro insigne da igreja. O membro mais importante depois da cabeça, que é Cristo, a Santíssima Virgem Maria. E é obrigatório citar o nome da Santíssima Virgem no dia de hoje, porque 11 de fevereiro é a memória facultativa de Nossa Senhora de Lourdes. Na segunda metade do século XIX, num pequeno vilarejo, perdido nos Montes Pirineus, na França, uma garota praticamente analfabeta, que mal dominava a língua francesa, na gruta de Massabielle, foi visitada pela Santíssima Virgem. Muitas aparições aconteceram naquele lugar. O convite da Virgem, nada mais, nada menos do que aquilo que o seu filho nas Escrituras. Nada mais, nada menos do que a mensagem revelada na Escritura, como lida e interpretada pela Igreja. A mensagem de conversão, de mudança de vida, de oração, de leitura da Escritura, de mortificação, de confiança na providência de Deus. E essa mensagem veio acompanhada de sinais prodigiosos. Sinais que, aliás, aparecem no Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus percorria toda aquela região, levavam os doentes deitados em suas camas para o lugar onde ouviam falar que Jesus estava. E nos povoados, cidades e campos onde chegavam, colocavam doentes nas praças e pediam-lhe para tocar, ao menos a barra de sua veste. E todos quantos o tocavam, ficavam curados. A obra mais importante de Deus, digamos assim, a etapa cume, o ápice da sua obra, é a pessoa de Jesus. A obra de Jesus, o alimento de Jesus, é fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que nenhum homem pereça, mas que, convertendo-se
mediante o batismo, se salve. A obra da redenção, o Calvário, o seu sangue precioso derramado na cruz, o preço do nosso resgate, a reconciliação da criação toda. Pois o apóstolo Paulo, na carta aos Colossenses, fala da recapitulação de toda a criação. Reconciliar todas as coisas em Cristo, pelo seu sangue derramado na cruz. Eis, portanto, a obra mais importante e mais prodigiosa do que a criação narrada na primeira leitura de hoje. E essa obra começa com a pregação de Jesus, que vem acompanhada de sinais que evidenciam que ele procede do Pai, que ele é o Todo-Poderoso, que recebeu do Pai toda a autoridade, que ele é a imagem visível do Deus invisível. Assim, a sua pregação é confirmada, é consolidada, é evidenciada pelos prodígios, os milagres sobre a natureza. Jesus caminha sobre as águas, Jesus determina as tempestades que elas amainem, Jesus multiplica os pães, Jesus realiza, por ordem de Jesus, os apóstolos realizam pescas prodigiosas, abundantes, Jesus expulsa os demônios e Jesus manifesta domínio absoluto sobre as enfermidades das pessoas que a ele acorriam. Recordando que, se essa chaga que é a enfermidade do corpo debilita o homem, é porque existe uma outra enfermidade maior, mais grave, da qual ele veio nos libertar, que é a chaga do nosso coração, que é o pecado, que nos afasta dele, que nos habilita para o fogo do inferno. Amados, ainda hoje na cidade de Lourdes, na Basílica, no Santuário de Lourdes, na França, milagres continuam a acontecer. E a igreja acompanha e submete ao crivo da ciência. Lá existe uma constante, uma contínua atuação de uma equipe médica encarregada de analisar, de avaliar, à luz da ciência, se tais fenômenos são prodigiosos ou não, têm ou não explicação pela ciência. E muitos deles, desde 1854, o ano das aparições, até hoje, não foram dezenas, nem centenas, mas milhares e milhares de curas, não apenas na cidade de Lourdes, não apenas no santuário, mas que Deus em toda a face da terra, por intercessão da Santíssima Virgem, realizou tais milagres. É hora de concluir essa homilia olhando para o Senhor Criador, primeira leitura, curador, libertador no Evangelho de hoje. O Deus compassivo, o Deus que ama infinitamente sua criação, criação que depois do pecado sucumbiu diante do poder das trevas, malgrado nosso Senhor Jesus Cristo, imagem visível do Deus invisível, compadecendo-se da humanidade, veio ao encontro da nossa fraqueza, do nosso corpo potencialmente sujeito a tantas enfermidades, e suplicando a Ele que tenha compaixão, particularmente dos enfermos. Hoje é o dia deles, exatamente porque é o dia de Nossa Senhora de Lourdes, aquele santuário que se destaca por curas prodigiosas, não somente da alma, mas também do corpo. E sob a proteção da Santíssima Virgem, imploramos, suplicamos ao Senhor, que é rico em misericórdia, que olhe com sua bondade, com sua ternura, com sua compaixão, aqueles que padecem das chagas do corpo, os que agonizam nas UTIs, nas CTIs, os que vão se submeter a intervenções cirúrgicas, os que, não podendo ter acesso também a esses bens, a esses serviços, agonizam, sofrem nos seus lares. Supliquemos também por aqueles que cuidam dos enfermos, pelas filhas e filhos e netos que cuidam dos seus avós e pais, as mães que cuidam dos seus filhos, os vizinhos que cuidam dos outros vizinhos enfermos, e de todos nós, que se agora gozamos de boa saúde, sabemos, mais cedo ou mais tarde, experimentaremos esse Calvário.
E termino com uma breve oração à Santíssima Virgem de Lourdes, a oração mais antiga da Igreja Católica, dirigida a Nossa Senhora. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.